Shalom! Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, bom dia. Estamos aqui nessa manhã, nesse dia frio, nebuloso, né? Céu fechado, para glorificar o nome do Senhor, aprender mais daquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Um devocional, um capítulo por dia. Esse é o nosso propósito. Nós estamos em Atos do Espírito Santo, sobre a igreja, sobre a vida dos apóstolos. Fica conosco até o término desse devocional, pois eu creio que Deus vai falar poderosamente com você em nome de Jesus. Amém! Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Devocional Atos, capítulo 17. Neste capítulo 17 acontece que Paulo e Silas eles chegam em Tessalônica e lá em Tessalônica eles conseguem ali chamar a atenção daqueles que perseguiam eles, daqueles judeus, os quais ali ficam muito incomodados com a presença deles. Mais lá na frente nós vamos ver, né, que Paulo escreve a carta para os Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Então a gente entende que Paulo teve um carinho especial por esse povo, mesmo havendo ali uma perseguição. Só que o que acontece? Naquele lugar, como estava acontecendo tudo aquilo, Paulo diz aqui, olha, no versículo 6: porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes têm transformado o mundo. Chegaram também aqui os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando por Jesus ser Jesus outro rei. Eles vão atrás desse Jason porque era Jason, né? É Jason. Tá aqui Jason, Jason, né? E eles vão na casa desse Jason, dessa pessoa, e vão ali atrás de Paulo e de Silas. Então, não encontrando, pegam ele mesmo. E pegam ele, colocam ele ali frente à multidão. Então, quer dizer, ele que estava ali recebendo os apóstolos, né, Paulo e Silas, de repente ele estava no meio daquele conflito, no meio do seu povo. Sendo julgado ali, né? E eventualmente eles só foram liberados porque pagaram ali a fiança, né, estipulada por eles. E aí, dando continuidade, uma coisa que chama muita atenção aqui nesse contexto, porque aí Paulo e Silas eles seguem, né, para ali para outro território ali, né, para os bereanos, né, que estudavam a palavra. Os bereanos eram mais nobres do que os Tessalonicenses. Nossa, quase falei em línguas aqui agora. Porquanto receberam a mensagem com interesse, né, e dedicaram o seu estudo diário da palavra, né. Ele chegou ali na sinagoga, ali, então, Paulo e Silas, né, e ministrando a palavra, falando a respeito, né, desse Jesus, né, que passou por esse martírio, que entregou a sua vida naquela cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que teve ascensão, que apareceu a muitos. Eles olhavam ali atentamente, né? Eles estavam estudando ali a palavra, testificando ali no Antigo Testamento que eles tinham em mãos se realmente era verdade o que eles estavam anunciando. Nós temos que aprender com esse povo, com esses bereanos, porque eles não aceitavam a palavra que lhes era dada assim. Eles iam lá testificar. Não, será que é verídico isso que estão falando? Será que é de Deus, né? Será que isso é verdade? Isso é muito importante para mim e para a sua vida. Nós não devemos ficar somente aqui no que o Rodolfo e a Paula diz. Não, a gente é falho, a gente de repente aqui no nosso entendimento a gente pode cometer um erro ou algo do tipo. E a verdade, ela está pautada na Bíblia, nesse contexto. Todo texto bíblico fora desse contexto aqui gera pretexto. Então, a melhor forma é que você venha, assim como os bereanos, analisar as escrituras, estudar a palavra de Deus, não ler desenfreadamente 4, 5, 6, 7 capítulos por dia. Se você quer seguir nessa linha de estudo, não tem problema nenhum. Eu creio que Deus vai se revelar a você de alguma forma, vai ter algum texto ali que vai chamar mais a sua atenção.
né? O importante realmente é ler e estudar, mas também meditar na palavra de Deus, ver o antes, o depois, né, do contexto, e não pegar somente o versículo isolado. E eu creio que Deus vai falar poderosamente com você, ao seu coração, porque diz o texto, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Eu e você, nós temos que descobrir. Nós temos que se alimentar dessa palavra. Era isso que os bereanos faziam. Eles ouviam Paulo, mas pegavam ali a Bíblia, né, a palavra de Deus ali, e olhava atentamente para ver se realmente o que ele estava pregando condizia com a palavra de Deus. Então, de tudo que nós estamos falando, que a gente venha ficar na palavra, né, amor? Sim, com Porque certeza. aí a gente vê aqui que muitos judeus creram, né, se converteram, mas muitos também não. E, gente, vai ter gente de todo tipo, vai ter aqueles que creem, aqueles que não creem, vai ter aqueles que concordam, aqueles que discordam. Sempre vai ter um, não tem o que fazer. Se Jesus não conseguiu agradar todo mundo, quanto mais nós. Então, dessa forma, né, muitos desses judeus creram, bem como um grande número de mulheres gregas da alta sociedade, e não poucos gregos. Olha só para você ver. A gente vê aqui as mulheres, a participação das mulheres na igreja primitiva, né? Desde o início, lá quando a gente iniciou o capítulo ali de Atos dos Apóstolos, nós vemos elas ali ajudando na obra missionária, né? Sendo uma com os apóstolos, né? Vendendo ali as suas propriedades, ajudando eles. Nós vemos no contexto anterior, né? Lídia, aquela outra Dorcas, né? Uma devoção, uma entrega, né? E você vê ali que não somente a vida delas foram transformadas, mas de toda a sua família, né? Ali na casa de Lídia mesmo foi estabelecido ali um ministério, né? Na Macedônia. Então a gente vê o papel importante da mulher, né? Nesse evangelho, né? A gente vive num momento ao qual há muita religiosidade, há muitos dogmas, muitos conceitos que ficam querendo colocar a mulher de lado, no banco, que não pode pregar, que não pode fazer a obra, que você pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E quando a gente olha para a palavra de Deus, para a Bíblia, nós não vemos nada disso. Nós vemos as mulheres sendo usadas tremendamente para levar as boas novas, para ajudar nesse trabalho missionário. Então, assim, todos são coparticipantes dessa obra. Tanto homem quanto mulher, não há dissensões, não há divisão, né? A divisão quem instaura é o próprio homem, né? Ele que vem com esses conceitos, com esses dogmas e criam essas heresias, essas divisões. Mas quando a gente volta para a Bíblia, a gente vê que a gente é livre para adorar o Senhor e servir a Deus. E a gente vendo aqui, né, Paulo, aí Paulo prega Jesus em Atenas. Só que aqui há antes dele chegar ali a pregar em Atenas, acontece que então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Então, quer dizer, eles meio que levaram Paulo para lá e Silas e Timóteo ficaram num lugar e Paulo foi para Atenas. E aqui, ó. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com eles. Então Paulo estava ali meio que sob sentença naquele lugar. Ele estava sobre o olhar daquele povo, como se ele estivesse ali sentenciado a ficar quietinho num lugar ali, porque... Só que, enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava face da idolatria dominante na cidade. Então Paulo estava andando ali e ele foi ficando espantado de ver tanta imagem, tanta idolatria em Atenas. E aí a gente vai ver aqui um ensinamento muito importante, né, voltado na Bíblia, na palavra de Deus, sobre essa questão de ídolos, né? O que é idolatria? É o culto expresso a ídolos, né? É tudo aquilo que você ama de uma forma excessiva, né? A admiração exagerada de algo, né? Aí de repente a pessoa já travou a mente da pessoa aí que talvez ouviu isso aí
e acha que a gente é religioso. Eu e a Paula talvez. Não se volte para contra nós, irmão. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. E aí você pergunta assim: ah, Rodolfo, você é católico? Não, não sou católico. Você é evangélico? Vocês são evangélicos? Também não somos evangélicos. Ah, mas você serve alguma igreja? Não servimos nenhuma igreja. Nós somos a igreja. Então o que você é? Eu sou cristão. Eu sirvo a Cristo. Nosso foco, a nossa bandeira está em Jesus e na palavra de Deus. Então, vamos ficar atentos a esse contexto. Que Atenas era a cidade dos gregos, da mitologia grega, onde eles acreditavam que havia um Deus. Quando a gente vai estudar, quando todo mundo já passou na escola aí, né, gente? Eu acredito que a maioria do nosso público aí tem mais de 30. E o que acontece? A gente sempre estudou sobre a mitologia grega, a gente era obrigado a estudar a mitologia grega no colégio. E eles tinham um Deus para tudo. Um Deus para cada coisa. E ali, andando naquela cidade, Paulo, ele vê um altar ali, né? Que diz aqui, antes no versículo 18, né? Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa? Então, Paulo, ele é levado naquele lugar onde os filósofos, onde os estudiosos, eles debatiam, e ele pega o gancho que tinha um altar lá ao Deus desconhecido. Olha só, Paulo, que inteligente, né? Paulo, o que mais me chama a atenção nas atitudes de Paulo é que ele agia com inteligência, ele estudava aquele povo, aquela cultura, e ele pegava naquela cultura um gancho para poder ser ouvido. Porque se ele chegasse falando ali qualquer coisa diante daquelas pessoas, eles não iam nem dar bola para ele. Só que a partir do momento que ele identificou ali no meio daquelas coisas todas um altar ao Deus desconhecido, ele pega esse gancho e ele diz aqui, ó: porque passando e observando os objetos de vosso culto, então é de vocês, né? Olha só que inteligência. De vosso culto encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. E havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo, com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Aí, quando ele falou em ressurreição... E a gente vê aqui que a idolatria, de uma forma geral, né, não somente a imagens e esculturas, mas tudo aquilo que eu amo de uma forma excessiva, né, tudo aquilo que eu admiro de uma forma exagerada, e isso faz com que o quê? Que eu acabe não tendo uma relação genuína com Deus vivo. Isso desvia minha atenção, meu foco, e esse é o propósito, desviar o foco da pessoa,
né? Eu falo por muitas das vezes que eu também fui, talvez ainda há algumas questões, todos nós temos um pouco de idolatria na nossa vida, mas Rituais, né? rituais, e com o tempo a gente vai tendo esse discernimento, o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, mas num determinado ponto da minha vida, realmente a idolatria ao futebol, por exemplo, a um time, me tirava da presença de Deus. Eu preferia ficar num domingo assistindo ali o jogo de futebol e constantemente acompanhando e venerando a isso, e eu não me permitia que eu me relacionasse com o meu Criador, né? Isso é um problema, porque a gente acaba vivendo uma vida devassa, uma vida desordenada e adorando algo que não vai fazer sentido na sua vida, não vai te trazer benefício nenhum, né? Você pode torcer sim para um time de futebol, você pode sim gostar de uma banda, de um ator, de um cantor, mas isso não, você não pode. O que a gente está aprendendo aqui é essa admiração exagerada, colocar isso como premissa, como uma primeiro, devoção. como devoção. Então, eu pergunto para você aqui, que tipo de pessoa, né, que você quer ser, né? Você quer ser um idólatra que eventualmente não consegue se relacionar com o seu Criador, porque Deus não habita né, nesse tipo de idolatria, em coisas feitas por mãos humanas, né? Não há nada místico nisso, nada nesse sentido. Ou você quer ser como os bereanos, que verdadeiramente a vida dele está pautada na Escritura, que ele examina e procura ler e entender o que está na Bíblia, algo que está há mais de 2020 anos e não muda. Agora, a gente sabe que há todos os tipos de pessoas. Tem pessoas que vão crer, né? E tem pessoas que vão realmente ver na Bíblia. E eu digo para você, tem pessoas que veem na Bíblia que está escrito que Deus abomina a idolatria, né? E mesmo assim ela persiste em continuar nesse erro, porque ela acredita mais nessa idolatria. Isso está tão enraizado nela que ela não consegue se libertar e adorar o Deus vivo. Porque a gente vê aqui no contexto, né, que muitos debocharam, né, e outros creram. Então, gente, vai ter todo tipo de pessoas, vai ter aqueles que vão receber essa palavra, e essa palavra vai germinar no coração dela e vai produzir frutos, mas tem outros que receberam essa palavra de uma forma muito forte e já se fechou, já se travou e já até saiu aí do canal agora, você entendeu? Porque aqui, ó, está escrito, ó, entretanto, alguns deles, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias, e outros ainda exclamavam: sobre esse assunto te daremos ouvido numa outra oportunidade. Ou seja, não quero saber disso aí não. Quem sabe lá na frente eu escuto. Mas eu quero dizer para você que eles vão escutar sim, e escutaram, porque a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Não tem como fugir. E a gente vê que depois dessas palavras, Paulo se retirou do meio deles. E aconteceu, porém, que alguns homens se ajuntaram a Paulo e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho do Areópago. Então havia alguém ali, né, que fazia parte daquela cúpula, daquele povo ali, um homem importante que Deus tocou no coração dele. Assim como eu creio que há aí alguém que Deus está tocando no coração agora. Que Deus, o Espírito Santo está ali, está trabalhando, está mexendo, está trazendo esse entendimento e ela está recebendo essa palavra. E você pode ter certeza que há uma chamada, há um propósito sobre isso. E aí, continuando, o membro do conselho, né, o Areópago, e uma mulher chamada Damares. Olha só para você ver, duas vidas ali, tanto, ó, de novo, né? Não é somente o homem, gente. A gente vê aqui, ó, Dionísio e Damares. Sim. E com eles algumas outras pessoas. Então a igreja continuava ali no seu propósito, né? Paulo, ele não deixava realmente de pregar a palavra, de anunciar a verdade, mesmo que aquilo lhe trazesse consequências terríveis, como a gente viu, né? Dele ser açoitado, dele ser perseguido, de estar numa cidade, ter que fugir para outra, mas ele realmente ele vivia aquele ditado que o viver é Cristo e o morrer é lucro. E é tão interessante nesse contexto todo que um mal muito forte dos tempos de hoje estava enraizado naqueles bereanos ali, que era a questão da ressurreição.
Porque muitos vivem essa vida terrena, acham que é só isso aqui, ponto, e acabou, né? E não é, gente. E eles não acreditam, eles não conseguiam entender essa questão que o próprio Jesus em carne subiu, foi ressurreto, né? A sua matéria. Então isso foi algo que, e muitas coisas, como o Rodolfo bem colocou, quando vai de encontro com aquilo que a gente não acredita, a gente não se abre. Então eu quero te dizer, se abra para o Espírito Santo de Deus, faça a oração ao Senhor. Deus, aquilo que eu preciso entender, que porventura a minha criação, o meu meio, criaram rótulos na minha mente, se verdadeiramente eu estou no caminho errado, que o Senhor, Espírito Santo de Deus, que o teu Espírito venha me ministrar, venha tirar essas escamas e venha tirar esses rótulos. Que o Senhor, Pai, venha ministrar, porque existem coisas que pessoas falaram para mim. Ana, o negócio é assim. Ana, o negócio é assim. Filha, se conserta. Filha, isso tá errado. E eu pensava, eu vou provar que comigo é diferente. Vou fazer e vou provar. E o que acontecia? Quebrava a cara. Então, que nós sejamos sábios nesse tempo e que essa palavra venha trazer vida para nós nesse dia. Amém? E de tudo que a gente falou aqui, gente, fique na palavra de Deus. Busque você mesmo, aí no seu lar, no seu dia a dia, assim, quando você está ouvindo esse devocional, você pode ler, estudar, meditar na palavra antes, nesse capítulo. Você pode também estudar e ler depois desse vídeo, ou se você não tem tempo, nós estamos aqui levando essa mensagem, né? Vamos orar? Vamos. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez nessa manhã, aprendendo, Deus, Senhor, da Tua palavra, um devocional por dia. Papai. Nós estamos aqui em Atos dos Apóstolos, Pai, Atos do Espírito Santo sobre a Tua igreja, que liberta os cativos, que traz vigor, que traz vida, Senhor, que traz entendimento para a nossa alma, Senhor. Como está sendo rico esse conhecimento, Pai. Que o Senhor continue, Senhor, a transbordar, Senhor, desse conhecimento para a nossa vida, Senhor. E que as amarras, as entranhas, as escamas dos nossos olhos possam cair, Senhor, para que a gente possa realmente, Senhor, adorar o Deus vivo. Exaltar, Senhor, somente o Teu nome, porque somente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Aleluia. É necessário que o Senhor cresça, Senhor, e que nós diminuamos, Pai, a cada dia, meu Deus. Prospere em nós, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade. Que a gente venha estar alinhado, Senhor, com o Teu propósito, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Coloca, Senhor, um cerco à nossa volta, Pai. Brinda, Senhor, os nossos para que todo dado inflamável do maligno não chegue, Senhor, à nossa tenda e praga nenhuma, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Dê, Senhor, uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana que ela possa chegar mais diante do Teu Criador, Pai. Que ela possa se relacionar de uma forma íntima, de uma forma especial com o Senhor, Pai. Que ela possa, Senhor, ter o seu encontro, Senhor, face a face com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, usa ela, Senhor, como um canal de bênção, como um canal de vitória, como um testemunho vivo aqui na terra para levar a mensagem, Senhor, aos cativos, Pai. Abençoa, Deus, Senhor, também aqueles que estão, Senhor, porventura no leito, Senhor, de hospital, necessitando, Senhor, de uma cura, de um livramento, Pai. Que esse vírus, Pai, cesse em nome de Jesus, que as vidas venham ser curadas, venham ser transformadas para a honra e glória do Teu nome, Papai. Deus, em nome de Jesus, nós também oramos, Senhor, pela nossa nação, Pai. Nós oramos, Senhor, para a paz em Israel, meu Deus. Nós oramos, Senhor, por todos os povos, etnias, tribos, nações, Pai, que venham se converter, Senhor, dos seus maus caminhos e conhecer a esse Deus vivo que liberta, que transforma, que nos purifica, que nos faz, Senhor, branco, Senhor, alvo mais do que a neve, Senhor. Assim nós Te glorificamos, Senhor, em nome do Pai nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas nos livrai, Senhor, de todo o mal, em nome de Jesus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz para o nosso caminho. Que Deus abençoe o seu dia. Shalom!